apresentação que eu fiz dele essa manhã, então eu vou repetir um pouco a biografia do pastor Luiz Prestes Macena, para que você escute, né? Ele tem realmente uma biografia impressionante. Luiz Prestes Macena nasceu no Rio de Janeiro em 1959, é descendente de judeus sefardis, não é? Sefardis, perguntei outro dia para eles, são judeus que se instalaram na Espanha durante a Idade Média. Ele foi convertido ao Evangelho em 1970, tornou-se uma figura proeminente na educação teológica. Ele é mestre em Teologia e Divindade pelas prestigiosas instituições London Bible School e Universidade de Oxford. Além disso, ele serviu em várias capacidades acadêmicas e administrativas em instituições teológicas no Brasil, Argentina, Uruguai e Estados Unidos. Macena não só contribuiu como professor e diretor em vários institutos bíblicos, mas também foi pastor auxiliar, desempenhou papéis administrativos em igrejas, seu trabalho também como redator da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, no Rio de Janeiro. Ele possui licenciatura e mestrado em História, Geografia, Letras, Pedagogia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Universidade de Oxford. Demonstra sua paixão pela educação. É um autor prolífico, escreveu mais de 2.400 apostilas e tratados teológicos entre 1976 e 2018, abrangendo diversos países. Além disso, ele é poliglota, domina várias línguas, inclui inglês, espanhol, francês, italiano, hebraico, grego, entre outras. Fala japonês também? Ninhongo? Não. Mas vai aprender, né? No milênio. Na área teológica, Macena tem especializações em escatologia bíblica, geografia bíblica, hermenêutica, exegese e outros campos, com um PhD pela Universidade FEMA. Atualmente, é o diretor acadêmico e pedagógico da CETAGAP, nos Estados Unidos. Inclusive tem um núcleo aqui, aos sábados, que ele ensina aqui também nessa igreja. Amém? Então, sem mais demora, vamos receber essa figura maravilhosa que atendeu o nosso convite. Ele só pode estar hoje. Amanhã ele já tem um compromisso, ele não vai poder estar. Eu até queria fazer amanhã um debate entre ele e o pastor César, não vai dar certo, né? Eu vou ter que ir debater com o pastor César. Então, aí nós vamos ouvi-lo trazendo a palavra de Deus para nós. Amém? O pastor César falou que ainda bem, né? O livramento. Livramento. Pastor Luiz Macena, venha nos trazer a palavra de Deus. Ele fala sempre com uma grande paixão e eu tenho certeza que você não vai ficar como o meu rádio ouvinte que dormiu, né? Você vai ficar bem atento, acordado, porque ele tem uma paixão quando ele ensina, a gente percebe. Amém? Muito bem, a parte difícil, a parte da tarde, né? Meu filho, que nasceu na Argentina, não domina ainda muito bem o português. Ele fala uma mistura de português, espanhol e inglês, né? Ele diz: pai, o que acontece depois do almoço? Não sei, espírito de bobeira. Espírito de bobeira. Não, meu filho, isso é um processo de digestão. Não, mas para mim é bobeira, porque depois que eu almoço, acho uma bobeira que só Deus na causa, mas amém. Espero que esse espírito de bobeira não se manifeste aqui. Meus irmãos, de novo quero conhecer esse indivíduo que o pastor Eugênio acabou de mencionar. O homem é violento, mas eu não conheço esse camarada. Se está se tratando da minha pessoa, não tem nada a ver comigo, por favor. É uma outra pessoa que talvez tenha semelhanças físicas comigo, mas não faz jus, né? Que Deus use de misericórdia para conosco. Vou pedir a ajuda dos irmãos, por gentileza, que coloquem na tela o nosso PowerPoint, né? Isso, que aqui eu controlo com o meu controle remoto. Vamos aguardar.
está como a graça de Deus revelada, o arquivo A Graça de Deus Revelada. Estão ali o nosso irmão Bernardo. Estou procurando o arquivo está aí, eu tenho certeza. Foi salvo. Enquanto nossos irmãos estão ali ajustando, ali já está, perfeito, maravilha, isso, muitíssimo obrigado. Agora que o ministério é comigo. Deixa eu ver aqui se não desconectaram. Eu acho que alguém desconectou o meu controle remoto. Dê uma olhadinha atrás, você tem tipo de um USB preto. Isso, por favor, porque é o que faz a conexão. Vamos lá. Ainda não está. Vamos ter que aguardar uns 2 minutinhos, acredito, já está resolvida essa situação. Vamos ver se agora funciona. Isto, maravilha, obrigado. Está aqui funcionando. Obrigado pela grande ajuda. Muito bem, nós vamos então sobre a graça. Nós falamos na parte da manhã que a graça de Deus, ela nos ensina, nos fortalece e nos capacita para o serviço. Então nós paramos exatamente aqui. A graça nos fortalece. Deixa eu aqui trabalhar com o meu cronômetro para não criar dificuldades para o próximo ministrador. Perfeito, 50 minutos. A graça nos fortalece. Mas antes de eu entrar nessa dinâmica sobre a graça nos fortalece, pastor César me permite abordar. Foi excelente ouvir a sua pessoa. Eu acredito que se o pastor existisse no tempo dos filósofos Platão e Aristóteles, deixaria os pobrezinhos de cabeça quente, porque o senhor é uma autoridade e eu me inclino diante de tamanha destreza na abordagem da palavra de Deus, né? Eu creio que se eu vim aqui só para lhe ouvir, eu digo isso para a glória do Senhor, ganhei a minha viagem de coração, não menosprezando nenhum dos demais preletores que foram também de uma excelência fantástica, mas que toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Deus fortaleça a sua vida e lhe use poderosamente, como também os demais preletores que foram com muita graça usados pelo Senhor nosso Deus, né? Pastor Gilmar, tive o prazer de conhecer, o pastor Sérgio, já estamos tendo uma linda convivência, ou seja, essa ebol está marcando, que acredito que a vida de cada um de nós, em cima ou mediante esta temática tão profunda que é a graça. Mas me deixa falar um pouquinho, vou pegar o gancho que o pastor César se utilizou na parte da manhã, falando sobre os nossos irmãos calvinistas. Não é uma crítica, é apenas uma observação e uma informação. Eu não sei se você sabe que esse nome calvinismo ou calvinista vem de um teólogo reformador francês chamado Jean Calvin. Nós o chamamos, né, de João Calvino, mas o seu nome é Jean Calvin. Ele nasceu na França em 1509 e morreu em Genebra, na Suíça, em 1564. João Calvino, certa feita, fez uma declaração. Preste atenção que eu faço questão de ler essa declaração para você entender porque os calvinistas, eles consideram a graça de Deus bastante diferente daquilo que nós entendemos ou conhecemos pela revelação da palavra. Ele disse certa feita: ora, a semente da palavra de Deus só se enraiza e produz frutos. Preste atenção, olha que declaração curiosa que ele fez. Ora, a semente da palavra de Deus só se enraiza e produz frutos nas pessoas que o Senhor, por sua eleição eterna, predestinou para serem filhos e herdeiros do reino celestial. Para todos os outros que, pelo mesmo conselho de Deus, foram rejeitados antes da fundação do mundo, a clara e evidente pregação da verdade só pode ser um cheiro de morte para a morte. Essa declaração está dentro de um livro chamado Structure and Faith, do pastor Paulo T. Furman, na página 136. Uma declaração muito forte, muito impactante e muito unilateral. Mas Calvino faz essa declaração por quê? Porque ele teceu 3 ideias
sobre a predestinação, porque tem a predestinação bíblica e a predestinação calvinista. Sobre o que repousa a predestinação calvinista? Em 3 pontos. Eu sei que eu estou sendo gravado, você pode gravar à vontade, não cobro direitos autorais, mas é interessante que você tenha em mente esses 3 pontos da predestinação calvinista. Primeiro ponto: Deus já decretou quem vai ser salvo e quem se perderá. Não precisa obediência nem desobediência para que Deus manifeste sua justiça ou misericórdia. Esse é o primeiro ponto. Absurdo, porque fere os princípios do livre-arbítrio e da predestinação divina. Segundo ponto: os que Deus destinou à salvação serão salvos, mesmo pecando ou não querendo ser salvos. Uau, estranho isso. Terceiro ponto: que Jesus não morreu por todos os homens. Uau, isso é forte. Mas tão somente pelos que foram predestinados. Perceberam? Esses 3 pontos vão muito ao contrário que a Escritura Sagrada diz. Agora você vai me perguntar: se Calvino teceu esses 3 pontos e levou o nome de predestinação calvinista, obviamente ele deve ter se baseado em algum ponto na Escritura, com certeza. Anote aí. Calvino apresentou 4 textos. Se quiser anotar, anote, vale a pena. Mas são textos fora de contexto. Quando nós estudamos uma matéria na teologia chamada hermenêutica bíblica, um dos princípios que regem a hermenêutica é que texto fora do contexto gera-se pretextos. Então temos que ter muito cuidado. Nenhum texto da palavra de Deus pode ser interpretado sozinho e isoladamente. Anote aí os 4 textos, eu vou lê-los, só para você ter uma ideia quais foram os 4 textos que Calvino se baseou para tecer a sua predestinação. Primeiro: o Senhor faz todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Provérbios 16, 4. Provérbios, capítulo 16, versículo 4. Segundo texto que Calvino se baseou: compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Romanos, capítulo 9, versículo 18. Terceiro texto: eu endurecerei o seu coração, coração de Faraó, para que não deixe o povo ir. Êxodo 4, 21. Na verdade são 5. O quarto: como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Romanos capítulo 9, versículo 13. E o quinto texto: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Mateus capítulo 26, versículo 21. Esses foram 5 textos que Calvino lançou mão para daí tecer a sua tese, ou a sua predestinação calvinista. Isso é bem estranho, mas eu não vou entrar nos maiores detalhes, porque vai de encontro a 1 de Coríntios 15, 22, porque assim como todos os homens que morrem em Adão, assim todos serão glorificados em Cristo. Vai ao contrário: em Jesus são predestinados à salvação, João 1,12, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vai de encontro a Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestada, trazendo a salvação a todos os homens. Vai de encontro a 2 Pedro 3,9, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Vai de encontro a Apocalipse 22,17, quem quiser receba de graça a água da vida. Então, fere muitos desses textos bíblicos, porque são textos que precisam encaixar-se dentro do seu devido contexto. Agora, se você pega esses 5 textos que Calvino se valeu, claro, se sustenta facilmente a predestinação: salvo uma vez, salvo para sempre. E a pergunta: aonde fica a graça de Deus no meio desse contexto? Vamos então voltar a esta graça que nos fortalece. Paulo tinha um espinho na carne, e quando ele se dirigiu a Deus em oração, pedindo livramento, obteve a seguinte resposta do Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Eu tenho uma certa apreciação, por não dizer uma grande apreciação, a este servo de Deus, pastor Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, conferencista e escritor. Ele certa feita fez a seguinte declaração: Deus sabe equilibrar em nossa vida as bênçãos e os fardos, o sofrimento e a glória. A graça de Deus é que nos capacita a enfrentar vitoriosamente o sofrimento.
A graça de Deus é o tônico para a alma aflita, o remédio para o corpo frágil, a força que põe de pé o caído. Quem seria de nós se não fosse esta graça? Esta graça é o nosso sustentáculo. Esta graça é a própria essência do amor de Deus em completa atividade em cada um de nossas vidas. A graça nos capacita para o serviço. Se eu e você, se nós servimos a Deus, não é porque decidimos um dia fazê-lo, é porque a graça em nós nos deu esta capacidade. É importante refletir em Hebreus 12, 28. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Eu vou repetir o texto está aqui na tela. Retenhamos a graça. Olha como o escritor dos Hebreus diz, retenhamos. Isso quer dizer que nós podemos perder esta graça. Como assim? Se é a questão de perder a graça, então a salvação também pode ser perdida. Quantos estão me entendendo? Amém. Muitos alegam que a salvação não pode ser perdida, mas a carta aos Hebreus, nós vamos encontrar pelo menos mais de 10 declarações que são bem taxativas, que a salvação pode ser perdida a partir do momento que não retenhamos convenientemente e adequadamente a graça de Deus. Eu vou dar somente uma prova. O tempo é muito curto, eu tenho 40 minutos no meu relógio para fechar a minha parte, mas eu gostaria que alguém na audiência, por gentileza, lesse o versículo de número 3 da Epístola de Judas. Por gentileza, em voz alta. Eu gostaria da participação dos irmãos. O versículo de número 3 da carta a Judas, ou da Epístola de Judas. Judas não tem capítulos, somente versículos, né? Um dos menores livros do Novo Testamento, ao lado de 2ª de João e 3ª de João. Quem achou pode de pé poder ler em voz alta? Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiadas aos santos. Excelente, obrigado, pastor Wellington. Algum outro irmão ou irmã pode fazer a repetição do mesmo texto? Eu gostaria de ouvi-lo pelo menos 2 vezes. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Muito obrigado a nossos irmãos. Que uma vez foi dada, que uma vez foi dada, que uma vez foi dada. Não vou entrar nos detalhes, porque precisaríamos de um pouco mais de tempo para entrar nesses detalhes, mas a Bíblia Sagrada fala de 8 tipos diferentes de fé. Usa-se a mesma palavra, que é a palavra grega pistis, no Novo Testamento, mas ela tem 8 contextualizações diferenciadas. Qual é a contextualização desta palavra pistis neste texto? É a fé salvadora, ou a fé salvífica. O autor da epístola, o apóstolo Judas, deixa bem claro: temos que batalhar por esta fé que uma vez nos foi dada. Esta fé nos foi dada, sem dúvida nenhuma, através da graça de Deus em nós. Ora, se nós perdemos eventualmente esta fé, isso quer dizer que nós não estamos retendo, como diz o autor aos Hebreus, suficientemente a graça, pela qual, repito o texto, servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Entendo que na vida cristã vamos passar momentos que estaremos desanimados, estaremos desalentados, não tenho vontade de fazer mais nada para Deus, vou chutar o balde, vou pendurar a toalha, vou pendurar, enfim, não quero saber mais de nada. É normal que nós, como seres humanos, passemos por momentos de desânimo, momentos de angústias, de abatimento. Quem já passou momentos de desânimo aqui? Que bom, eu pensava que era só eu. Uau, graças a Deus que eu estou observando que eu não estou sozinho numa ilha, que todos passamos
por momentos de desânimo. Agora, o que nós não podemos viver é vivenciar a perda desta graça. Aí é perigoso. Se começamos a perder ou deixar de ter essa graça, isso quer dizer, é um alerta vermelho para nós abrirmos os olhos espirituais e observarmos como é que está a nossa fé salvadora, como é que está a nossa fé salvífica, porque Satanás luta 24 horas por dia, 24/7, para arrebatar de nós, ou apagar de nós esta fé, ou eliminar esta fé. Ora, no momento que esta fé ela é eliminada, quer dizer que eu abri mão da retenção desta graça. Notemos que a graça de Deus atua nos diversos aspectos da vida cristã. Atua na nossa salvação, que eu estou mencionando em Judas versículo 3, age no ensino da palavra, no fortalecimento e no serviço. Não há motivos para sermos inoperantes e nem indiferentes ao serviço cristão. Irmãos, como é importante estarmos dominados por esta graça. Além de nós experimentarmos a alegria da salvação, recebemos da parte de Deus, como Deus designa os ministérios, a capacidade para alguns ensinar, outros para serem motivadores, fortalecedores, e outros estão servindo no anonimato, porque muitos pensam que servir a Deus tem que ter um título, tem que ter uma placa, tem que ter uma fama, tem que ter 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Não, podemos servir a Deus de diversas maneiras, certo? Mas todos impulsionados por esta graça. Eu quero agora falar um pouco sobre a graça divina e doutrinas estranhas. Não pense que não existem inimigos que atentam, que lutam para minar esta graça nas nossas vidas. A graça divina e doutrinas estranhas. Quais seriam essas doutrinas estranhas? São várias, mas eu vou resumir pelo menos umas 3, que são as que mais se destacaram ao longo da história da igreja. Ao longo da história da igreja, várias doutrinas sem fundamentação bíblica ou baseadas em distorções do texto bíblico têm surgido. São elas: antinomismo, legalismo e a falta do uso de disciplina na igreja. Cada uma dessas 3 doutrinas estranhas, parece incrível ou não, elas têm influenciado em várias seitas e heresias nos tempos atuais, como também em algumas denominações. Vamos conhecer breve e rapidamente cada uma delas. Antinomismo é um termo de origem grega que significa contra, anti, e lei, nomos. É uma antiga heresia que distorce a doutrina bíblica da graça. Preste atenção que isso aqui é sério, porque conheço e existem igrejas que têm a influência do antinomismo. Dissemina a ideia que todos os que foram alcançados pela graça de Deus estão livres para viver sem regras ou princípios morais. Em outras palavras, são as igrejas que estão abraçando uma visão muito liberal da vida. É a chamada igrejas vale tudo. Não é preciso viver uma vida de santidade. Não é preciso ser fiel a Deus. Não se preocupe se você comete 568 pecados por dia. Então não se preocupe em confessá-los todos diante de Deus. Está tudo tranquilo. Isso é uma visão antinomística que tem dominado muitas igrejas de tecido, de calado liberal. Então temos que tomar muito cuidado. Claro, existem seitas e heresias que são 100% antinomistas, mas essa influência desta heresia tem abarcado, tido território ou ganho terreno em algumas igrejas evangélicas. É estranho, mas existe isso. O antinomismo, ele também diz assim, que a manifestação da graça salvadora não é passaporte para continuar vivendo em pecado. Ao contrário, escute, quando a graça domina, ela proporciona vida em Cristo Jesus. E a pessoa está morta para o pecado. Continuamos sendo pecadores? Continuamos. Continuamos errando? Continuamos.
continuamos fracassando e errando? Sim, mas não deliberadamente, não calculadamente, não voluntariamente. Por quê? Porque a graça de Cristo veio em nossas vidas, trazendo-nos tamanho poder, tamanha propriedade, que hoje estamos lutando. Senhor, eu não quero errar. Senhor, eu não quero pecar. Senhor, eu não quero fracassar, porque a tua graça me basta. E o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quantos de vocês creem que a graça de Deus tem sustentado você em não cair? Em não cair deliberada e calculadamente. Aleluia! A graça de Deus é que nos mantém firmes de pé, mas ela, repito, não é passaporte para eu e você pecarmos deliberadamente. Outra coisa curiosa no antinomismo não há normas. Os que erroneamente aceitavam tal pensamento acreditavam que quanto mais pecarmos, mais graça receberemos. Rapaz, que perigoso isso. Não, a graça de Deus é muito boa. Então, outro que você pode pecar hoje, amanhã, aumente esse pecado depois da manhã, aumenta a dose para da semana que vem e vamos embora. Epa! Judas, versículo 4 diz: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Alô? A graça de Deus não dá a nós o direito de sermos libertinos. A graça de Deus não nos dá o direito de fazermos as coisas como bem entendemos. A graça de Deus não nos dá passe livre para pecarmos à vontade e depois cair de cara aí no chão e dizer: Senhor, eu estou aqui, teu céu, lembra-te de mim? Pequei, errei, fracassei, mas a tua graça me basta. Aí o Senhor vai dizer: tu está brincando comigo. Exato. Tu está abusando da minha graça. Então, hoje, infelizmente, temos cristãos que abusam da graça de Deus. E isso é perigosíssimo. Temos os legalistas. É o oposto do antinomismo. Trata-se do outro extremo. Enfatiza a lei em detrimento à graça. Era o problema das igrejas da região da Galácia. Qual era o grande problema das igrejas da região da Galácia? Em torno de 9 cidades ali na atual Turquia. Era exatamente o legalismo. Um grupo de judeus, resumindo a história da carta aos Gálatas, um grupo de judeus começaram a se converter em grande escala. Consequentemente, gentios também se converteram. Mas começou um grande problema. Os judeus que se convertiam entendiam que para manter a sua santidade diante de Deus, eles tinham que viver todos os preceitos da lei do Antigo Testamento e, consequentemente, forçavam aos gentios que se convertiam naquelas igrejas daquela região a viverem o ritualismo da lei do Antigo Testamento. Circuncisão, guarda do sábado, abstenção de comer carne de porco, e começou a criar-se um conflito terrível, quando o Espírito Santo inspira o apóstolo Paulo a escrever a epístola aos Gálatas, combatendo exatamente este outro extremo chamado de legalismo. Considera e concentra toda a atenção no comportamento humano como requisito para alcançar mérito diante de Deus, como se fosse necessário completar o processo da salvação. Os legalistas parece que querem colocar um tempero a mais, um empurrãozinho a mais, uma ajudinha a mais com respeito à nossa salvação. Eu tenho uma boa notícia para vocês, queridos irmãos. Tudo que tinha que ser feito para a nossa salvação já foi feito na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Não há necessidade de acrescentar mais nada. Não há necessidade de fazer nenhuma penitência, de subir ou descer os 365 degraus da Igreja da Penha, que é uma igreja lá no Rio de Janeiro. Muita gente fazendo penitência, mas não estou falando da igreja católica, estou dizendo, tem igrejas evangélicas que são ensinadas, os líderes ensinam seus membros a fazer, entre aspas,
penitências e indulgências para dar um saborzinho a mais à salvação. Irmão, fala sério. Tudo que tinha que ser feito já foi feito. Amém. Glória a Deus. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, quando lemos no original do grego, quando Jesus disse está consumado, no grego é telestai. Talvez você já tenha visto algum comentário sobre essa expressão grega. Quem já viu algum comentário sobre essa expressão grega, telestai? No grego koiné, literalmente a palavra telestai, ou a expressão telestai, não é exatamente está consumado. Quer dizer, contrato fechado e terminado. Cristo Jesus, quando disse telestai, ele estava dizendo, o contrato necessário entre eu e o Pai e a humanidade, eu acabo de fechá-lo. E o fecho de forma completa. Amém. Eu sou o único que consegue resgatar a humanidade da maldição da lei e da maldição do pecado. Quando Cristo diz está consumado, sinceramente, o mundo das trevas, o império das trevas treme. Satanás e os demônios tremem, porque eles começam a perder o que? Definitivamente a legalidade sobre o homem, porque o telestai quer dizer Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, e quem crê no seu sacrifício tem o poder de se transformar uma criatura livre, liberta, transformada e cheia da graça de Cristo para que se aproxime do próprio Deus. Quantos aqui já provaram esta libertação? Que lindo! O que diz a graça? Apenas Jesus me faz aceitável na presença de Deus. Eu me prostro junto aos demais pecadores perante Ele. O que diz o legalismo? A minha conduta me faz aceitável na presença de Deus. Desprezo aqueles que não vivem como eu. A graça diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O legalismo diz, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Colossenses 2, 21. Desculpe. Além do mais, o legalismo diz assim, ó, o texto sagrado afirma, perdão, obrigado, esse é um combustível que não falha. Muitíssimo obrigado, pastor. É a idade, não tem jeito. O texto sagrado afirma que a salvação é pela graça. Já falamos, estamos em cima deste texto, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Agora, Atos, temos dois textos muito chamativos. Lembremos-nos de Cornélio, que era piedoso, temente a Deus, fazia esmolas, orava a Deus, jejuava. Atos 10, 1, 2, 30. Porém, não era salvo. Cornélio tinha de tudo. Gente, ele fazia coisa que normalmente um salvo não fazia. Mas ele precisava do que? Da salvação. Ele tinha as obras, mas não tinha a fé. A fé sem obras é o quê? Então ele precisava da fé para obter a salvação. Na verdade, as nossas obras, elas revelam a nossa salvação, a nossa vida de convertidos. Ou somos convertidos, ou somos convencidos. A conversão é no coração e o convencido é só no intelecto. Mas Deus em Cristo Jesus, pela sua graça, nos converteu aqui, mudando o nosso coração, mudando os nossos sentimentos, mudando as nossas atitudes, enchendo-nos de fé para crer no impossível, para crer no sobrenatural, para crer nos seus recursos e crer na Escritura Sagrada. Mas os legalistas não. Eles têm que fazer alguma coisa para provarem que são melhores do que os outros. Temos uma terceira situação. A falta do uso da disciplina na igreja. Será que há incompatibilidade? Uma perguntinha meio capciosa, né? Como hoje de manhã o pastor César colocou, né, o dia das perguntas difíceis. Não é que eu queira também fazer uma pergunta difícil, mas isso aqui são duas perguntas bem difíceis. Será que há incompatibilidade entre a graça e a disciplina? São ações excludentes, ou seja, que devem ser excluídas? A sensação é que muitos evitam este assunto por considerá-lo não apropriado
em nossos dias. Quando uma igreja abandona a disciplina, ela abandona Cristo. Aí você vai me perguntar, qual é o conceito bíblico de disciplina? Ele é um pouquinho diferente do conceito bíblico, aliás, do conceito humano, porque tem pessoas na igreja de Cristo que tem, na verdade, um conceito humano de disciplina que é completamente oposto ao conceito bíblico. Vamos lá. A ausência da aplicação da disciplina da igreja contribui para a distorção bíblica da graça de Deus. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo, isso aqui é interessante. Contudo, biblicamente, a disciplina é um exercício de amor e graça, de acordo com Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao verso 15. A ausência de disciplina pode resultar em alguém abandonar a graça de Deus. Alguém pode ler para mim Hebreus capítulo 12, versículo 15, por favor? Hebreus 12, 15. Hebreus 12, 15. Quem achar pode, por favor, ler para nós? Hebreus 12, 15. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Não vou abusar da sua voz de locutor de FM, mas repita de novo esse texto, aumente um pouquinho o volume da sua voz, né? O seu volume tem 8, coloque em 10. Volume 10, né? E leia um pouquinho mais devagar, por favor, por gentileza. Tende cuidado. Tende cuidado. Começa com uma observação. Continue. De que ninguém. De que ninguém. Ou seja, não permita com que ninguém atrapalhe você nesse projeto de Deus. Continue. Se prive da graça. Se prive da graça. Observa o verbo. Se prive. Bloqueie o fluir da graça de Deus na sua vida. Continue. Graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura. De que nenhuma raiz de amargura. O grande inimigo da graça de Deus na minha vida. Falta de perdão. Falta de liberar perdão. Continue. Brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Brotando vos perturbe e por ela, o quê? Se contamine. Meu Deus! Se tem algo que é pior que o Covid-19, se tem algo que é pior que a lepra, chama-se, segundo a Bíblia, raiz de amargura. Além de trazer perturbação na congregação do Senhor, ela tem um poder fantástico e terrível de contaminação. Não, eu não libero perdão para esse mal de gente, não, que vem a mim. Mas não está entendendo o mal que ele está fazendo a ele e a sua congregação. Está trazendo perturbação não só para ele, mas está trazendo condenação. E pior, está bloqueando o fluir da graça de Deus. Que o Senhor Deus use de misericórdia para com cada um de nós. Se nesta tarde tem alguém com aquela expressão, eu aprendi isso na Espanha, né? Eu tive um tempo visitando várias igrejas espanholas e ali eu aprendi uma expressão bem curiosa, né? Não te pongas a cara larga como sovaco de tortuga. Sim. Não te coloca uma cara feia como sovaco de tartaruga. Já viu sovaco de tartaruga? Tudo enrugado. Tem irmão que está na igreja com uma expressão de sovaco de tartaruga. Isso é sério, irmãos. Se nesta tarde tem alguém aí com uma cara feia, por falta de liberar perdão, irmãos, estamos aqui e a graça de Deus está fluindo. Não, pastor, tem uma bronca daquele irmão, eu não perdoo ele já há uns 13 anos. Olha a coragem que você tem para confessar. Não, são 23 anos que eu não libero perdão para aquele cabra da peste que não vale nada. Ei, e você vale mais do que ele que não libera perdão? Irmãos, isso é perigoso. Que o Senhor nos ajude pela sua misericórdia a não cultivar espírito de amargura, porque além de perturbar ao seu possuidor, contamina a todos. Quantos entenderam, irmãos? Amém. É a palavra de Deus quem o diz. A disciplina na igreja visa corrigir para aperfeiçoar o caráter e a conduta do discípulo de Cristo. A disciplina não é para maltratar ninguém, não é para flagelar. Muitos entendem que disciplina é para descer o cepo ou o chicote. Não, irmãos.
a disciplina bíblica tem esses dois fatores: corrigir e aperfeiçoar o caráter da conduta do discípulo de Cristo. Visa restaurar o faltoso e manter a pureza espiritual, pois contribui para que haja temor na igreja local. O Senhor Jesus instrui seus discípulos quanto a lidar com o pecado de um irmão. Vamos ler esse texto? Ele é muito conhecido. Mateus capítulo 18, verso 17 ao 19. Eu quero ler com vocês esse texto. Ele é muito interessante. Tenho certeza que vocês já o leram por dezenas de vezes, mas aí você vê a graça de Deus de uma maneira maravilhosa. Mateus capítulo 18, versículos 15 ao 17. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Esse é o primeiro nível da disciplina bíblica. Está notando? Primeiro nível da disciplina bíblica, onde se manifesta a graça de Deus. Segundo nível da disciplina bíblica, versículo 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Esse é o segundo nível de disciplina. Terceiro nível de disciplina. E se não os atender, dize-o à igreja. Esse é o terceiro nível, ou seja, primeiro nível, resolve o problema com o teu irmão. Não te deu importância, não te deu confiança, não te ouviu? Passa para o segundo nível, vai lá, pega uma ou duas testemunhas, para então tu, com essas testemunhas, possa conversar com ele. Não funcionou? Não funcionou. Então, leva para a igreja, é o terceiro nível. E aí disse Jesus, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. O que isso quer dizer? Considerar um gentio e publicano? Expulsa, manda embora. Existem igrejas que não cumprem nenhum desses quatro, já vão no quarto nível direto. Já disciplina quer dizer expulsar da membresia. Não. A visão bíblica da disciplina está em cima da graça. E a graça, ela veio exatamente para dar as oportunidades. Ela não elimina ninguém na primeira estocada, no primeiro tiro. Não. Deus é misericordioso? É. Deus é gracioso? É. Deus é perdoador? É. Mas não provoca a ira de Deus. Israel provocou a ira de Deus. E tantos outros, nos dias de hoje, provocam a ira de Deus. Ananias e Safira provocaram a ira de Deus. Só que no caso de Ananias e Safira foi bem complicado. Porque eles mentiram a quem? Eles mentiram a quem? O Espírito Santo é o que traz o assentamento da graça de Deus na nossa vida. Jesus envia, mas o Espírito Santo assenta, faz com que ela tenha propriedade prática nas nossas vidas. Entenderam os 4 níveis da disciplina? Amém. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Não. E esses 4 níveis estão imbuídos, cheios da graça de Deus. Como é importante, irmãos, entendermos que amor e disciplina estão ligados com a graça de Deus. O apóstolo Paulo também tratou deste assunto nas suas epístolas, 1 de Timóteo 5,20, Gálatas 6,1, esses textos que vocês estão vendo aí na tela. Vamos fazer uma rápida recapitulação. Os 4 níveis na disciplina da igreja. Jesus foi quem primeiro falou de disciplina no Novo Testamento. É o mesmo texto que acabamos de ler. Há 4 níveis distintos no processo de disciplina que o Senhor ensinou. Só estamos repetindo. Número 1, repreensão pessoal. 2, repreensão com testemunhas. 3, repreensão pública. 4, exclusão. Quantas igrejas hoje, eu questiono, pergunto, mas não estou aqui usando como uma espécie de termômetro. Eu creio que cada um tem a sua própria consciência, à luz das Escrituras, em seguir ou não as orientações do Senhor Jesus. Mas alguém me perguntou, um dos nossos alunos, pastor, quantas igrejas hoje estão vivendo estes 4 níveis de disciplina na igreja? Eu falei, é difícil saber, porque infelizmente nem todos têm a visão bíblica da graça de Deus manifesta no Evangelho.
Então, para entender esses níveis de repreensão e até mesmo ter o exercício das mesmas, é necessário ter uma visão bem profunda e bem prática. Como revela-se e opera a graça de Deus. Propósitos da disciplina. Ih, pastor, está ficando pesado falar de disciplina, meus irmãos. A graça de Deus trabalha nisso de maneira maravilhosa. Olha só. Manter a reputação de Deus. Deus é santo e exige que seu povo também o seja. E que haja santidade na sua congregação. Dizemos amém para isto? Amém. Depois do almoço, amém, fica difícil. Quantos concordam com essa abordagem bíblica, irmãos? Amém. Não tomando café, já estão começando a se despertar. Segundo propósito, proteger a pureza moral, a integridade doutrinária da igreja. A igreja não pode tolerar o pecado. Pastor, isso era nos tempos? Não. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A igreja não pode tolerar o pecado. Embora a graça de Deus está aqui para nos dar o que é a visão equilibrada de como trabalhar com a disciplina bíblica. Terceiro, salvar a alma do crente e restaurá-lo à comunhão com Deus e com a igreja. E quarto, dissuadir a outros a não pecarem temendo a disciplina. Que lindo saber que a graça de Deus opera nesses 4 aspectos nos propósitos da disciplina. Conclusão, pelo menos desta parte. Louvamos a Deus por sua superabundante graça, que se manifestou em Cristo Jesus para nos trazer salvação, pois não há méritos em nós. Veja só, a grande divisão, pecado e graça. Esta graça trouxe também salvação, também é suficiente para nos sustentar até o dia final. Nos 10 minutos finais que temos para fechar a nossa parte, eu vou apresentar agora um formato de esboço sobre a graça de Deus. Já falamos, né? Que as falsas doutrinas corrompem o evangelho da graça. O evangelho da graça, as falsas doutrinas, o fim do mandamento e a finalidade da lei. A graça superabundou com a fé e o amor. Vamos entender a gratidão a Deus e a humildade. E um convite a combater o bom combate, ou seja, a boa milícia e a rejeição da fé e as suas consequências. Vamos rapidamente passar. As falsas doutrinas corrompem o evangelho da graça. Somente a título de curiosidade, a Bíblia nos apresenta 3 tempos de um mesmo evangelho. O evangelho da graça, o evangelho do reino e o evangelho eterno. Não vamos entrar nesses aspectos agora, porque eu seria obrigado a entrar numa página da teologia chamada escatologia. Mas o evangelho da graça se entende que começou lá em Atos capítulo 2, com a inauguração da igreja, com o derramamento do Espírito Santo, e se concluirá com o fechamento desta mesma dispensação da graça, que será o arrebatamento da igreja. Alguns teólogos ventilam que o evangelho do reino começa exatamente quando a igreja é retirada da terra e entra a nação de Israel em cena para pregar o evangelho do reino, que estaria dividido nos 2 períodos da tribulação. O primeiro período de 3 anos e meio e o segundo período de 3 anos e meio. O primeiro período de 3 anos e meio estariam pregando 2 testemunhas judias ou judaicas, de acordo com Apocalipse capítulo 11, e a segunda parte da tribulação estariam pregando os 144 mil. Daí o nome, o Evangelho do Reino. Por que Evangelho do Reino? Dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho de Mateus foi escrito para uma linguagem judaica, para uma mentalidade judaica, para uma mente judaica, para uma cultura judaica. Tanto que a palavra reino, entre os 4 evangelhos, ela aparece por 55 vezes. Bem interessante. Então, dê uma olhadinha que o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como o Messias, como o Cristo, como o ungido. Então, vamos viver, então, pela questão do Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça, as falsas doutrinas e o fim do mandamento e a finalidade da lei. Evangelho da Graça. Quem é o Evangelho da Graça? É o Evangelho libertador que Cristo trouxe ao mundo,
por bondade de Deus, independente das obras humanas. Paulo se referiu a esse evangelho de maneira muito eloquente. Ele conhecia esse evangelho, não apenas na teoria, mas por experiência própria. De modo inexplicável, o blasfemo e perseguidor dos cristãos foi escolhido para ser um dos maiores pregadores do evangelho de Cristo. Será que daríamos oportunidade a um indivíduo com tal histórico? Já foi falado isso na parte da manhã. A graça de Deus é tão maravilhosa, é tão sobrenatural, ela supera todas as nossas expectativas humanas. E veja só que gera-se às vezes uma ironia. Passamos 40 anos servindo a Deus, mas basta alguns poucos segundos ou minutos para perdermos a graça de Deus e não chegarmos até as mansões celestiais. De que valeu servir com tanta afinco e garra e perdemos esta graça e mesmo a oportunidade de andar às mansões celestiais? Por outro lado, um camarada passa 40 anos sendo um delinquente, o pior ser humano na face da terra. Ninguém dá para aquele camarada. E de repente, mais do que de repente, ele recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Morre em questão de segundos e herda as mansões celestiais. Este é o poder da graça de Deus, que não nos avalia por tempo de igreja ou por tempo de demanda de trabalhos que façamos ao Senhor, mas a graça de Deus, ela está vinculada a uma palavrinha desse tamaninho: fé, fé, fé. Que nesta tarde o Espírito Santo dê uma injeção de fé ao seu coração. Que nesta tarde o Espírito Santo encha a sua vida de uma fé gigante, para derrubar a tantos Golias sejam necessários diante de você. Que o Espírito Santo levante o seu rosto e te encha desta graça poderosa, sobrenatural, com uma fé que você nunca teve antes. Esta é a ebol da graça de Deus, mas também é a ebol da fé pungente, da fé dinâmica, da fé poderosa, da fé que remove montanhas, da fé que pode ser um grãozinho de mostarda. Mas disse Jesus: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis àquele monte: levanta-te e lança-te para aquele mar. Deus já te deu essa fé, Ele já te deu essa graça. Usa essa fé, usa essa graça e deixa Deus te usar, porque você vai ver sinais, prodígios e maravilhas sendo realizadas na sua vida, pela sua vida e através da sua vida. Quantos creem nisso, irmãos? Porque a graça está aqui e ela quer se revelar e ela quer se manifestar de uma maneira maravilhosa. As falsas doutrinas têm atrapalhado o fluir da graça de Deus e têm corrompido o evangelho da graça. Os falsos mestres seriam os presbíteros a quem cabia a tarefa de ministrar o ensino à igreja. Estava havendo um grande problema ali na igreja em Éfeso. E Paulo teve que redigir essas orientações baseadas em 1 de Timóteo 5,17 e 3,2. As falsas doutrinas, só para vocês terem uma ideia, eram apresentadas como fábulas ou genealogias intermináveis. As fábulas, o termo grego aí é mythoi, eram narrativas imaginárias, lendas, ficção. Na literatura tem seu lugar, mas na igreja não deve haver espaço para fábulas ou mitos. No texto não fica claro qual o conteúdo das genealogias, mas ao lado das fábulas eram ensinos que traziam especulações e controvérsias inúteis que não edificavam os irmãos em nada. Por isso, irmãos, vamos nos agarrar com a sã doutrina, vamos nos agarrar com a palavra da verdade, vamos abraçar a graça de Deus que nos liberta, que nos levanta, que nos transforma e que nos ajuda a enxergar o foco em linha reta. Não vamos confundir uma graça barata que está sendo aí apresentada por muitos, pela graça de Deus revelada e que nos é suficiente e nos basta. Timóteo foi o mensageiro enviado por Deus para enfrentar e combater tais ensinos. Escute, há igrejas evangélicas que aceitam esse tipo de ensino e permitem que o emocionalismo tome lugar do verdadeiro avivamento espiritual. Isso quer dizer que nós não somos seres emocionais. Somos seres emocionais, claro. Temos emoções, temos sentimentos, mas o verdadeiro avivamento não é gritos, saltos, urros, aviõezinhos para lá, aviãozinhos para cá. O verdadeiro avivamento demanda da onde? Da
palavra. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Mas vamos lá rapidinho, eu já vou terminar em 2 minutos. Levítico capítulo 6. Vamos ao livro de Levítico. Se não me trai a memória, se minha memória ainda está funcionando, eu acredito que sim. Capítulo 6, versículo 12. Levítico capítulo 6, versículo 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Verso 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Vamos fazer uma rápida aplicação desses 2 textos para as nossas vidas, de uma forma figurada. O fogo, o que quer dizer aí o fogo? Na aplicação figurada, a unção, a graça de Deus, o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Sempre arderá sobre o altar. O que é o altar figuradamente? Nosso coração, nossa vida, nossa entrega, nossa dedicação ao Senhor nosso Deus. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. Quem é o sacerdote? Eu, você. O que é a lenha? A imutável, a eterna, a gloriosa palavra de Deus. Quanto mais eu coloco lenha nesta lenha, quanto mais eu coloco lenha sobre este altar, mais a chama está acesa. Talvez alguém nesta tarde está sentindo a chama do Espírito meio baixa. Por quê? Porque está faltando lenha. Mas aqui tem a graça. Se tem a graça e se tem a lenha, temos fogo. Aleluia! Se tem a graça de Deus que nos dá essa capacidade maravilhosa, e se temos lenha, porque aqui temos lenha à vontade, graças a Deus. Os lenhadores vieram aqui para distribuir muita lenha fresca, lenha seca, lenha que vai queimar fogo dentro de cada coração, de cada altar. E meu Deus, amanhã, uma pena não estaria aqui porque estaremos com compromisso em Connecticut, mas o fogo aqui vai levantar forte. Deus vai ser glorificado e você vai entender o cumprimento deste texto. E fechando, ele porá em ordem o holocausto. Que é o holocausto? A sua vida entregue e rendida a ele. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Qual é o símbolo? Qual é a aplicação da gordura das ofertas pacíficas? A minha vida de oração com Deus vai melhorar e muito a partir do momento que a lenha começa a queimar sobre o altar. E o verso 13 eu fecho. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Não se apagará. Não se apagará. Sabe por quê? Porque a graça de Deus está aqui e não vai permitir com que este fogo se apague, a menos que você queira que se apague. Coloque-se de pé comigo para nós agradecermos a Deus por esta graça. Teria algumas outras questões a falar, mas eu creio que já cheguei aonde nós desejávamos. Queria falar sobre o Evangelho, a expressão do amor de Deus em Cristo Jesus. Queria falar sobre o fim do mandamento, a finalidade da lei, mas isso são apenas pequenos adendos, mas o mais importante já foi ministrado, já foi falado da minha parte, e acreditamos e cremos que Deus continuará usando os lenhadores, né? Amém. Os lenhadores que são os preletores para quem Deus trouxe para esta 13ª Ebol. Com a sua mão direita, porque na Bíblia, direita quer dizer autoridade, consentimento e concordância. Com a sua mão direita, coloque na altura do seu coração. Isso aqui é um símbolo. Não se preocupe, você não vai tomar um choque elétrico. Nenhum misticismo, é um símbolo. Está escrito em Provérbios 4:24. De tudo, de 4:23, perdão. De tudo que tens de guardar, guarda o quê? Porque dele as saídas do quê? Da vida. De tudo que temos que guardar, irmãos. De tudo que temos que guardar. Será que, pastor, eu tenho que guardar minha boca? Mas para você guardar a boca, primeiro tem que guardar o coração. A boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6:45. De nada vale eu guardar a minha boca se eu não estou guardando o meu coração. Então esta oração que nós vamos fazer agora é esta: Senhor, aqui está o meu coração. Encha o meu coração da tua graça de tal maneira
que haja uma fé robusta, uma fé equilibrada, uma fé poderosa, uma fé sobrenatural. Senhor, eu fui chamado para te representar nesta terra, e eu quero te representar com dignidade, eu quero te representar com alegria, eu quero te representar como portador abundante da tua graça. Olhe comigo. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, te suplicamos que tu coloques no nosso coração o que já existe, mas aumenta esta graça abundante, que possa dominar o nosso coração, da tua alegria, da tua fé, da tua convicção. Já cremos em ti, já temos te abraçado como Senhor e Salvador, cremos na fidelidade, na imutabilidade, na incorruptibilidade da tua palavra, mas em nome de Jesus, aumenta, Senhor, aumenta a nossa fé, baseado nesta graça, que possa se tornar mais e mais fluente e abundante. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta escola bíblica de obreiros. Muito obrigado pela vida de cada ministrante que tu tens trazido para a glorificação do teu nome. Obrigado pelo privilégio que eu pessoalmente estou tendo nesta escola para muito aqui aprender com os meus irmãos. Muito obrigado. Aqui estou como simples aprendiz para ouvir, praticar e viver uma vida de abundante graça. Muito obrigado. Continua abençoando a diretiva desta escola teológica e deste ministério. Continua abençoando o pastor Eugênio, o pastor Sérgio, bispo Samuel Ferreira e a todos que têm se engajado incansavelmente para trazer treinamento, crescimento e edificação ao teu povo neste ministério de Madureira das Assembleias de Deus. Muito obrigado. A honra, a glória e a majestade te damos e continua manifestando e derramando a tua abundante graça entre nós. Oramos agradecidos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Aplauda aquele que está aqui e nos enchendo da sua graça. Pastor Eugênio Piacentini, este jovem servo de Deus.